Bom, foi um dos assuntos em destaque na semana, não é? Com a forte seca que atinge a Amazônia, a região poderá viver, então, a pior situação de sua história e estender até o início de 2024, já segundo previsão do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A gente quer entender as causas desta seca ou da dimensão da seca, porque a gente sabe o que acontece nas secas, né? O professor Pedro já está aqui e vai contar para a gente sabe por que as secas ocorrem, as inundações ocorrem. Por que elas estão acontecendo nesta intensidade? Eu acho que é uma das questões que o professor aqui vai responder. Quais são as consequências? Dá para fazer previsão para os próximos meses, por exemplo? A gente quer entender melhor o que está acontecendo, não é? Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, com a gente aqui sempre às sextas. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, por que acontecem secas a gente já conhece, ou eu estou errada? Agora, por que está acontecendo a pior seca da história do Amazonas? Tem um motivo específico para isso? Bom, tem. Nós temos aí a ação do fenômeno El Niño, que ao mesmo tempo que ele provoca redução significativa de chuvas no norte e nordeste, ele provoca um aumento de chuvas na região sul. Então, essas duas ocorrências, elas estão relacionadas. Até esse momento, o El Niño, ele está dentro de parâmetros normais, embora ele esteja evoluindo, possivelmente para aquilo que a gente chama de um super El Niño. Nós tivemos um super El Niño em 2015, 2016, e não seria a primeira vez que isso acontece, mas o que tem chamado a atenção é que mesmo antes de uma possível ocorrência de um super El Niño, nós já estamos presenciando eventos extremos, né? Quando há chuva, há muita chuva, e quando há seca, ela é muito intensa. Ou seja, os fenômenos naturais, como a gente já comentou aqui em outras oportunidades, eles continuam ocorrendo, né? Nós temos a alternância do El Niño, do Laninha, às vezes entremeado com uma fase que a gente chama de neutra, né? Onde nenhum dos dois eventos é prevalente. E as consequências estão se manifestando, porém de uma maneira muito mais intensa do que o usual. Isso ocorreu não só agora, está a ocorrer não só agora com o El Niño, mas ocorreu também recentemente com o Laninha. Desde 2020 nós tivemos 2 episódios consecutivos de Laninha, o que não é muito comum, não é inusitado, mas não é muito comum, e isso afetou severamente o Rio Grande do Sul com uma seca muito extensa. Por que eu perguntei isso, professor? Porque neste século a Amazônia ela já enfrentou estiagens severas. Isso em 2005, 2010 e 2015, é isso? Isso. Esses 3 episódios, eles tiveram uma seca, foram anos de seca muito intensa na Amazônia. Neste momento, nós estamos num período tradicionalmente mais seco, porém muito mais seco do que o normal. E o que explica isso? Não é só o fenômeno El Niño, mas também um aquecimento muito intenso do Oceano Atlântico. Então, os oceanos, eles estão mais quentes do que o normal. Isso muda a dinâmica dos ventos e isso faz com que ocorram esses extremos em relação aos eventos climáticos. Resumidamente, né, assim, de uma maneira bem simplificada, o que acontece? Como nós fomos acumulando gases de efeito estufa na atmosfera, esse acúmulo, ele funciona como se o cobertor que protege o planeta, que é a atmosfera, ele ficasse mais denso, né? Cientificamente não é isso, mas é como se o cobertor ficasse mais grosso. E então o calor que nós recebemos do Sol, a energia que nós recebemos do Sol, nós acabamos retendo uma porção maior. E isso coloca mais energia nesse sistema oceano-atmosfera e faz com que os eventos climáticos eles tenham uma intensidade muito maior. Ou seja, é uma consequência das mudanças climáticas. A gente já está vivendo isso. Destacando aí, por exemplo, o que está sendo apurado agora, a morte dos botos, né? E muitas outras consequências, os animais morrendo, os rios secando, né? As embarcações não podendo transitar, pessoas, aí grupos, né, locais ficam isolados, então tem dificuldade de acesso ao alimento, à água, enfim, tudo isso que acontece nas situações extremas. De um lado a seca, professor, e de outro
essas chuvas intensas no sul, né? Por exemplo. E tudo isso, Roxane, mostra uma falta de preparo, uma falta de antecipação por parte dos governos estaduais, governos municipais e do próprio governo federal. Por que eu digo isso? No caso do El Niño, essa previsão já estava disponível há alguns meses. Na virada do ano nós já sabíamos que ia entrar um El Niño, o que acabou acontecendo na metade do ano, e ao longo das últimas ocorrências, a gente tem percebido um agravamento das consequências. Então, era plenamente plausível supor que este ano não seria diferente, ou seja, que nós teríamos chuvas intensas na região sul e teríamos uma seca muito intensa na região norte e nordeste. Então, o governo poderia ter se antecipado, já fornecendo subsídios ou montando uma estrutura de suporte para que a população não sofresse tanto. No caso da Amazônia, ela sofre muito, por exemplo, pela falta de rodovias. As vias de acesso são os rios. À medida que os rios vão secando, a navegação não ocorre, e a população acaba tendo uma dificuldade muito grande em receber alimentos, receber água, medicamentos, equipamentos, e mesmo as soluções que estão sendo colocadas em prática pelo governo do estado, elas só ajudam a reduzir um pouco o problema. Por exemplo, é claro, a distribuição de cesta básica é algo fundamental, mas não vai resolver sozinho o problema. Eles colocaram, por exemplo, uma flexibilização para a perfuração de poços chamados artesianos, né? Sim. Só que esses poços, eles dependem de equipamento de grande porte que não consegue ser transportado exatamente por conta da falta de navegabilidade dos rios. Nós começamos a ter problema também com a Zona Franca de Manaus, para que ela receba matéria-prima, né? E para que ela escoe parte da produção, exatamente porque as grandes embarcações, elas não conseguem transportar toda a carga que seria usual, elas passam a não conseguem navegar, ou o fazem com uma carga muito reduzida, o que aumenta muito o custo do transporte. Então nós temos implicações sociais, temos implicações econômicas e, como você mencionou já, nós temos implicações ecossistêmicas, porque a mortandade dos botos é apenas um grande sinal de que um problema muito sério está ocorrendo, né? Está levando à morte de peixes, está levando a uma série de prejuízos na própria floresta, porque cabe sempre lembrar que a floresta amazônica é uma floresta tropical úmida, ou pelo menos deveria ser. E neste momento o que mais falta ali é umidade. Então nós temos um problema muito sério e que infelizmente ele não se resolve ao longo dos 2 próximos meses, por exemplo, né? A previsão é de que a partir de janeiro talvez nós tenhamos aí uma redução dessa estiagem com o retorno das chuvas, mas como essas chuvas vão ocorrer sob o domínio do El Niño, não serão chuvas muito intensas. Há inclusive previsões que dão conta de que essa seca severa na Amazônia, ela só vai se resolver ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Nossa. Eu evito fazer uma previsão tão drástica. Eu imagino que a partir de janeiro já comece a ter um certo alento em relação a isso. Mas com a evolução do El Niño, se realmente nós tivermos caracterizado um super El Niño, né, um aquecimento intenso das águas do Pacífico Equatorial, nós vamos ter um problema muito sério. E por que as águas do Pacífico Equatorial elas são sintomáticas? Porque, na verdade, é um indicador que mostra uma mudança no padrão dos ventos, né, dos ventos alísios, por exemplo, que levam umidade do Oceano Atlântico para o interior da Amazônia. Então, ocorrendo uma redução nesses ventos, a quantidade de umidade que entra na Amazônia, ela acaba sendo menor. E já para finalizando, esse impacto que já é enorme na região amazônica, infelizmente ele pode se estender à região central do Brasil. Cabe lembrar que há poucos anos nós tivemos uma seca sem precedentes históricos conhecidos, de uma seca muito intensa que afetou a produção de várias usinas hidroelétricas na região central. Então foi Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, várias usinas importantes, e também afetou
várias bacias hidrográficas que estão ali na região e são todas abastecidas pelos ventos que vêm da Amazônia. Esses ventos, eles continuam soprando, porém, obviamente, trazendo para essa região central uma quantidade menor de umidade. Então, esses impactos, infelizmente, eles podem não se restringir somente à Amazônia, o que já é terrível, né? Dada a dimensão da ocorrência, mas também ele poderá afetar a região central do Brasil, reduzindo a quantidade, a disponibilidade de água e reduzindo, inclusive, a produção de energia elétrica no primeiro semestre do ano que vem. Professor, já até acionaram, já autorizaram o acionamento das termoelétricas, né, para poder suprir essa não tem água, não tem produção de energia a partir da água, é óbvio isso, né? Além das obras de dragagem também no Solimões e no Madeira para tentar recuperar a capacidade de navegação. Então as consequências, elas são é um efeito dominó. Roxane, e veja o que eu estou falando, e é interessante isso porque isso fica disponível, né, no canal do YouTube e fica disponível também no portal da USP. Sim. Eu estou colocando alguma coisa aqui que é uma previsão do que pode acontecer no primeiro semestre do ano que vem, ou seja, daqui a 6 meses, avisando de que nós poderemos ter problema para a geração de energia elétrica na região central do Brasil, onde se encontram usinas extremamente importantes. Exatamente. Na ausência dessas usinas ou na redução da sua capacidade de geração, o que acontece? Entram em ação as termoelétricas, o que representa a energia mais cara gerada no Brasil. Estou avisando isso com 6 meses de antecedência. Alguma providência será tomada? Espero que sim, mas a ver. Haverá a acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, como ele já falou aqui pra gente, o Ambiente é nosso meio, lá você pode acompanhar nossas conversas semanais e também em nosso portal, Jornal da USP, vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Até a próxima.